Oi, Tudo bom? tudo e você? Tudo jóia. Muito prazer, é muito bom estar te Ah, conhecendo também. presencialmente pelo meio virtual. É um prazer, Thiago. E aí, vamos que vamos? Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto importante, necessário. É isso aí, cada vez mais necessário. E a gente vê que o Espiritismo está aí sempre para dar aquela forcinha pra gente, né? E obrigada pelo convite, por não ter desistido. Uma hora saiu aí esse É nosso isso encontro. aí. É que não era para ser naquele É momento. Então, verdade. daqui a pouquinho a gente vai começar. A gente está vendo aí o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje o tema é parentalidade, relação entre pais e filhos. Esperar só mais uns minutinhos para o pessoal entrar. E aí a gente já começa com as tretas da live de hoje. Você preparou umas perguntas aí Eu não preparei nada. difíceis, me Eu boto a culpa na colocou contra a parede. espiritualidade. A culpa foi da espiritualidade, não foi eu, não tem nada a ver com isso. Vamos ver quem já chegou. Boa noite, Wilson, Thiago, Arthur, meu irmão. Ó, meu irmão já tá aí, ó. A gente vai falar de relação familiar, o irmão já tá aí. Na orelha depois da live. Gabi, Rodrigo, Irine, que nome bonito, gostei. Boa noite, Pouca gente, pessoal. daqui a pouquinho. A gente começa só mais uns 2 minutinhos. E como que surgiu a ideia desse tema? Então, na verdade a gente pensou agosto. Agosto tem o quê? Dia dos pais. Pais, parentalidade. E que mesmo não sendo mais agosto, é um tema muito importante, né? Todo mundo tem pai, todo mundo tem uma mãe, Com certeza. E é um convivendo ou não. aprendizado constante, né? Que a gente vê no livro dos Espíritos, sem dar spoiler já, né? Mas que tudo tem o seu motivo, né? E principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E imagine as pessoas que estão na nossa família, né? Uhum. Ó, a Bru falou que adora assuntos sobre vínculos familiares, quebra de paradigmas. Aí, é realmente muito bom. E como a Camila falou, né? Um tema muito relevante atualmente. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda vê alguns casos aí hoje em dia, né? Na televisão, passando coisas. Mas infelizmente porque ainda acontecem, né? Mas felizmente porque pelo menos agora a gente está tendo a oportunidade de saber que essas coisas acontecem, as pessoas estão tendo um canal de comunicação para conversar sobre essas coisas, estão tendo um ambiente mais harmônico, né? Então, é aquilo, tudo é progresso. Sim. Então já deu 6h07, o pessoal já está entrando, mais uma vez, boa noite. E agora vamos formalmente começar aqui, né? Porque, pô, senão eu fiz o roteirinho aqui todo bonitinho, tem que falar pelo menos, né? Sim. Então vamos lá, pessoal. Queridos caravaneiros e caravaneiros, é muito bom estar com vocês aqui de novo. Fazia muito tempo, né, desde a nossa última live, mas eu tirei férias, estava com preguiça, para não falar outra coisa, estava com muita preguiça, então tirei férias. E hoje nós nos encontramos mais uma vez para a nossa queridíssima, maneiríssima live da Caravana Jovem. Eu me chamo Thiago e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, né, com essa convidada muito mais do que maneira, ela que é top da top da top, que faz os conteúdos muito legais, Camila Machado. Hoje a gente vai conversar sobre parentalidade. E por favor, Camila, se apresente, conte mais um pouquinho do seu trabalho, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença aí de cada um. Obrigada, Thiago, pelo convite, pessoal da Caravana Jovem. É uma honra estar aqui com vocês para esse tema tão importante, tão especial. Eu sou a Camila Machado de Brasília. Só mais uma
pequena trabalhadora aí do movimento, que dentro das minhas infinitas imperfeições e limitações, eu tento fazer minha parte, plantar as minhas sementinhas em retribuição a tudo que eu acho que a doutrina trouxe e traz para minha vida. E eu criei esse Instagram que eu tenho, eu tô aqui, né? Espírita.Camila Machado, durante a pandemia, para levar o Consolador prometido a mais corações, principalmente em tempos tão conturbados, onde o medo estava preponderando. E aí eu senti que precisava continuar com esse trabalho e eu acho que vai ser para toda esta encarnação, se o Instagram continuar existindo até lá. E aí eu trabalho na Comunhão Espírita de Brasília, aqui em Brasília, sou evangelizadora lá, dou aula para os adolescentes de 16 anos e comecei recentemente a palestrar presencial, mas durante a pandemia eu já comecei a fazer esses trabalhos de forma online para os convites fraternos que iam surgindo aqui no nosso amado país. E é isso. Muito legal e eu acho interessante porque alguns perfis, né, que eu vejo relacionados à doutrina, muitos deles, né, começaram mais ou menos ali no período, mais ou menos ali na pandemia, né, naqueles anos, como você falou, né, anos ali, muito medo, muitas incertezas, muitas coisas acontecendo e a gente não tinha certeza de nada, né, e todos com essa mensagem bacana, positiva. Isso eu acho muito legal porque nos traz, né, uma perspectiva menos negativa desse período da pandemia, né? Quantas oportunidades apareceram, pessoas ajudando umas às outras com palavras, com atitudes, né? Nos aproximando. Então, parabéns pelo seu trabalho, Camila. Certamente não é uma pequena trabalhadora, é uma trabalhadora incrível aí. E estamos juntos aí no plano espiritual, a gente marca um rolê aí, marcar o rolê dos perfis aí, Vamos Instagram. sim. É isso aí. E pessoal, agora vem os avisos, né? Primeiro, não esqueçam de seguir o perfil da Camila. A gente tem que lembrar que a Caravana Jovem é um movimento, né, que ela possui, dentre as suas atividades, a publicação da revista digital Caravana Jovem, que ultimamente teve a sua última publicação com o tema Que é Deus, né? Um tema levinho, né? Facinho, bem objetivo. Então, se vocês quiserem conferir, o link está na bio, a distribuição é gratuita, vocês podem ler, compartilhar. Além disso, tem o Caravana Cast, porque se já não bastasse me ter aqui nas lives, vocês têm que ter ali, atazanando vocês também através do podcast. Então, Caravana Cast está disponível no Spotify, o link está na bio também. A gente também só aborda tema levinho lá, tranquilo. E a Caravana Jovem é um movimento vinculado, né, ao Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, que fica na rua Vilela Tavares, número 173, no Rio de Janeiro, no Meia. Está de portas abertas para vocês. Mesmo não morando no Rio, é interessante acompanhar as redes sociais, porque existem diversas atividades online, à distância. Eu mesmo estou aqui de Minas, né? Tem o Facebook, toda quarta-feira tem as famosas lives de quartas do nosso querido amigo Leco, que ele está mandando ver lá, lendo o Nosso Lar. Está muito bom, ele sempre traz umas reflexões bem bacanas e uma perspectiva nova do livro. Aquela obra incrível. Toda quarta, às 8 horas. Então, bora para a live, pessoal. Vamos agora para aquele tema levinho, parentalidade. E para começar, eu já vou empurrar a bomba para você, Camila. Vamos lá. Então vamos lá, Camila. Muitas das vezes, né, a gente, principalmente na atualidade, com essas diversas questões que a gente vê no cotidiano, na televisão, no Instagram, a gente vê certas discussões sobre o que significa ser pai, o que significa ser mãe. A gente vê que existe uma nova perspectiva para essa questão, né, que leva em consideração as questões de gênero, questões de identidade, como a pessoa se enxerga, e por aí vai. Então, eu queria te perguntar, primeira coisa, na visão da doutrina espírita, o que significa ser pai ou mãe? Tem alguma relação que a gente vê muito aquela discussão também? Ah, pai é quem cria? Ah, mãe é quem cria? Ah, não, tem que ser de sangue, né? É correto dizer que realmente pai é quem cria? O que a doutrina nos fala sobre isso? Então,
A gente vai ver, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como ali no Livro dos Espíritos, as questões no Livro dos Espíritos estão bem espalhadas, não estão só ali na parte de filiação, mas basicamente a mensagem principal em relação a isso que eles vão nos trazer é que o corpo vem do corpo e o espírito vem do espírito. Então que a gente não pode confundir as duas coisas. Achar que a parte biológica se confunde com aqui a própria missão do espírito e os vínculos que um vai ter com o outro. Então, por exemplo, nós sabemos que um ser humano, ele vai ter um pai e uma mãe biológicos. Só dessa forma, atualmente, é possível que a gente encarne, seja de forma artificial, né, através de uma inseminação artificial, ou nos meios comuns, desde os princípios dos tempos. Mas não necessariamente esse filho ou essa filha vai conviver com esses pais pelos mais variados motivos. Então pode acontecer aí desencarne, pode acontecer uma fuga ao dever ou à missão, pode acontecer um desentendimento que ambas as partes resolvam se afastar, mas nada vai anular o fato de que são os pais biológicos. E se eles são os pais biológicos, é porque houve, de alguma forma, um planejamento reencarnatório em que eles seriam o pai e a mãe. E nesse planejamento reencarnatório, espera-se, normalmente, que o pai e a mãe cumpram com seus deveres em relação aos seus filhos. Vamos ter, muitas das vezes, a participação desses pais e a aceitação deles, dessa missão. E na hora do vamos ver, por causa do véu de esquecimento, muitos deles não assumem a responsabilidade na parte prática, ou seja, se comprometeram, mas não conseguiram seguir com o que lhes cabia. Ainda assim, eles vão continuar detendo esse dever que mais cedo ou mais tarde vai precisar ser cumprido. Porque se eles foram escolhidos para serem os pais biológicos, esperava-se deles, naquele momento, que eles tivessem esse vínculo com aquele espírito reencarnante para que eles pudessem ter, construir algo juntos aqui. Não sabemos exatamente o que é. Se é um resgate, se é o perdão, se é o início de uma nova história que lá atrás foi conturbada e talvez uma encarnação não seja suficiente para essa reconciliação. Se eram espíritos afins, muitas vezes, e não se deram a oportunidade de estarem juntos, porque desistiu-se antes da hora, antes de sentir e perceber todo esse amor que havia entre os espíritos. Então, esse dever, essa missão vai permanecer. E, por isso, vai ser cobrada em algum momento posterior. Ainda assim, esse espírito reencarnante pode vir a ter um pai e uma mãe, ou um pai-mãe, ou mãe-pai, né? Que vai assumir o dever ali dos dois, e com todo o prazer e com todo o amor do mundo, pelas circunstâncias da vida. Alguém toma para si, e muitas vezes isso também pode estar no planejamento encarnatório, porque já há uma previsão de uma probabilidade grande de uma desistência dos pais. Então, sabe-se, por exemplo, que há uma probabilidade daquele espírito acabar num lar adotivo, aguardando uma família. Tudo isso já está dentro de um planejamento reencarnatório que ele não é fixo, ele não é engessado, porque vai depender muito das nossas escolhas aqui, do nosso livre-arbítrio. Mas a gente já tem probabilidade de acordo com a nossa personalidade, as nossas tendências, as nossas dificuldades, sabe-se muito bem para o que a gente tem de mais, mas sempre podemos fazer diferente. Esses espíritos que acabam sendo cuidados por pai ou mãe, ou só o pai ou só a mãe não biológicos, acabam tendo esses laços também. E, como a gente falou, a relação de espírito para espírito é aquela que realmente se mantém por toda a eternidade, quando é verdadeira. Então, ali pode se criar um laço familiar muito mais real e forte do que o biológico. Então, uma coisa não exclui a outra. É possível que aconteça dentro de uma relação biológica, como não? O fato é até que ponto os espíritos vão estar comprometidos com seus deveres, porque tem os deveres dos pais, tem os deveres dos filhos,
é uma troca ali onde todos ganham, mas todos também dão um pouco de si. E até onde cada um vai estar disposto a ir, porque muitas das vezes não é nada fácil, né? Muitas das vezes, olha, a maioria das vezes é uma treta que a gente fala assim, rapaz, como que eu faço arrumar isso, gente? É uma situação muito complicada e é muito interessante que você falou, que mostra que desde o início tem uma responsabilidade, né? É, essa questão do véu do esquecimento, esse danado desse véu do esquecimento, né? É uma questão muito bacana porque mostra a responsabilidade que a gente tem e mostra um propósito, né? Tudo nos planos de Deus tem o seu propósito, né? Uhum, exatamente. E, igual, você falou sobre essa questão do véu do esquecimento, esse danado desse véu do esquecimento que eu fica toda hora, assim, véu do esquecimento eu falo, tá ele aí de novo, contribuindo e complicando. Mas, igual, você falou sobre essa questão, né, do planejamento reencarnatório, do véu do esquecimento. Então, essas questões relacionadas à reencarnação, várias vidas, né, elas contribuem para essa questão da relação, da ligação familiar. Normalmente, esses espíritos, eles são só, tipo, nós somos espíritos afins, ou na maioria das vezes são, nós somos espíritos, pode vir também, nós somos espíritos completamente contraditórios, e a gente tem que aqui restabelecer uma conexão, a gente tem que resolver alguma treta, a gente tem que parar de brigar para ver quem vai ficar com o último pedaço de pão ali na mesa, então a gente tem que resolver isso como família. Como que essa questão da reencarnação pode contribuir para isso? Então, nada é por acaso, a gente sabe bem disso, é algo que sempre se repete dentro do espiritismo e a gente não pode esquecer, porque muitas vezes a gente se deixa levar por esse outro lado de tender a acreditar que as coisas acabaram sendo de uma forma quando na verdade não foi ao acaso, foi friamente calculado. A mesma coisa em relação à família. Deus, nosso Pai, amoroso e a inteligência suprema, e toda bondade, imagina, ele tem um plano perfeito pra gente. E quando ele escolhe pessoas específicas para conviverem mais do que o normal entre elas, ele tem um plano ali por trás. Porque convenhamos que normalmente nós vamos conviver durante o início ali da nossa trajetória após o nosso encarne, muito mais com a nossa família do que com qualquer outra pessoa. Esse é o normal, né? O que se espera. Não é o que acontece sempre. Mas é o que se espera, porque a gente veio ali para estar convivendo todos os dias, dormindo, acordando na mesma casa, tendo as refeições juntos, fazendo programações juntos. É o normal. Então, dali, nessa convivência diária e contínua, a gente é obrigada a lidar com o outro. E às vezes isso vai ser um imenso prazer, porque os espíritos podem ser afins e por isso vêm na mesma família. Eles têm essa graça de poderem estar juntos, porque para eles é um prazer. E também porque eles se atraem, vamos dizer assim. E juntos assumem essa missão, porque simpatizam para fazer o que lhes cabe aqui na Terra. Ao mesmo tempo, a gente pode estar ligado a outros espíritos por outros laços não tão bons assim, que são os do ódio, da raiva, do ranço, né? Alguma coisa de muito grave aconteceu em algum momento e a gente não se perde na linha do tempo entre quem é a vítima e quem é o algoz, quem é o ofensor, porque geralmente a gente passa encarnações e encarnações retrucando e nesse ciclo vicioso de vingança, onde se alguém um dia teve a razão, perdeu no meio do caminho quando retribuiu o mal com o mal. Então, muitas vezes, ambos os espíritos vão estar magoados um com o outro, se sentindo na razão. O véu do esquecimento vem para ajudar nessa questão aí do orgulho, que vai nos impedir muitas vezes de renovar as nossas atitudes e as nossas relações. Então, a gente não lembra, vem na mesma família, mas tem relações muito difíceis com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, com primos, com tios, com avós, varia. E a gente não sabe explicar, porque muitas vezes sempre foi assim, desde pequenos, desde o início. Ou então a gente pode acreditar um determinado acontecimento, mas ainda assim
geralmente, quando extravasa o normal de um aborrecimento por uma confusão qualquer, a gente percebe que tem raízes lá atrás. A gente pode muitas vezes não lembrar, mas algo nos faz ressentir aquela pessoa. E a nossa reação normal e imediata é querer distância. Só que não é isso que Deus pretendia quando nos colocou juntos, né? E quando a A espiritualidade. famosa pegadinha do malandro. A gente quer distância de Exatamente. falar. Ah, você acha que é fácil assim, rapaz? Exato. Você acha que é só pegar a sua malinha e sair pela portinha? Não é bem assim. Primeiro que, enquanto normalmente os filhos são menores de idade e tudo acontece ali dentro do convencional, porque a gente sabe que cada caso é um caso, não tem como sair de casa. Então tem que lidar com os pais até a sua maioridade. E e muitas vezes essas ligações, justamente por serem de família, se perpetuam ao longo aqui da nossa existência, porque mesmo a gente indo para outro lugar, estando em outro continente, esse laço permanece. Ou seja, aqueles são os nossos pais, aqueles são os nossos irmãos, aqueles são os nossos tios, aquela é a nossa família. E então, lá no fundo, na consciência, a gente sabe que deve algo a eles e que a gente não pode simplesmente fingir que eles não existem. A gente vai estar sempre sentindo esse chamado interno. Então, é tentar também sempre lembrar que o que a gente adia aqui, a gente vai ter que reencontrar lá na frente novamente. Então não adianta muito, né? É como o cachorro que tá tentando pegar o rabo e aí ele fica rodando, rodando, rodando e não dá em nada. Sabe como é? É a mesma coisa. A gente acha que se afastando, minha paz mental, não sei o que, eu vou fingir que você não existe. Primeiro que a gente nunca vai ter essa paz verdadeira, porque a gente ressente muitas vezes não ter sido compreendido, não ter tido aquela relação ideal que a gente gostaria. A própria raiva ou decepção nos envenena de alguma forma, porque nós não somos espíritos com DNA divino, então é natural que a gente não se sinta à vontade. Num clima negativo, que isso faça mal, porque não é o nosso ambiente natural, vamos dizer assim. Então, mesmo a gente optando por nos afastarmos desses familiares, dói, ressente e lá na frente vão ser buscados novamente para uma nova tentativa. E Deus não tem pressa. Então, se precisarmos de 100 milhões de encarnações para isso, é o que nós vamos ter. Então, bora tentar fazer um esforço, porque é isso que é levado em conta. A gente não está aqui para transformar ninguém, apenas cumprir com o nosso papel de pais, de filhos, de irmãos, de tios, de avós, seja ele qual for. Mas principalmente esse entre pais e filhos é algo muito forte e que é muito cobrado depois. Olha, cada vez que você falou lidar com os familiares, eu imaginei assim com letras maiúsculas, sabe? Marcando lidar. Cara, Exclamações. exatamente. E é muito interessante, né? Eu me lembrei muito daquela cena do filme do Divaldo Franco, né? Onde ele tem aquele obsessor, e aí justamente o elo, né, de conexão entre ele e o obsessor que vai garantir, digamos assim, uma reparação nessa relação, é justamente uma ligação, digamos assim, familiar, né? Que ele adora. Vou dar spoiler do filme, já saiu há muito tempo, pessoal, vocês, né? Poxa, por favor. Mas é justamente, né, a mãe desse obsessor que retorna o Divaldo, né, e o Divaldo toma conta dela, né, e aí justamente você já vê que o obsessor já dá aquela tremida, falando, poxa, Divaldo, aí tava É, brincando com você quando eu disse aquele troço lá, foi mal, cara. a E, gratidão é imensa. exatamente, e eu imaginei só a cena, né? A pessoa se afastando assim dos familiares, das pessoas assim, aí tentando se livrar, né? E desencarna e chega lá pro mentor espiritual, pô, consegui superar aquele negócio lá. O mentor só vai falar, não, você vai ter que voltar lá, você vai ter que voltar, a história não é assim não, meu amigo. Você foi embora, mas não é bem assim não, volta lá e faz de novo. É, E, pessoal, igual a Camila falou, Deus não tem pressa, quem tem pressa é a gente. Então, se vocês querem resolver alguma coisa, perdão, né, um incentivo maior para o perdão, a gente vê aí, né, esse fortalecimento de vínculos, a criação de vínculos positivos, tudo passa através do perdão, através da mudança, através do desenvolvimento. Então, Deus sempre dá uma oportunidade para a gente, né? E normalmente são sempre oportunidades. Nada acontece de uma hora para outra. Você sempre vai ter oportunidade de fazer
algo, de aprender algo e de exercer algo. Paciência, sabedoria, inteligência. Nossa, quem me dera se Deus me desse inteligência assim, instantânea e me ajudar muito nas provas da faculdade. Mas infelizmente, né, Deus só fala assim, tem um livrinho aqui, eu não sei se você já leu, mas tenta ler. Da mesma forma acontece com a paciência, com a sabedoria. E a família é uma das maiores oportunidades, né, que a gente tem para aprender, para demonstrar que a gente aprendeu, né? E, meu, pensando nessas coisas que você falou, tem um caso recente, né, de uma celebridade brasileira aí, a nossa querida Maria Joaquina, né, a nossa querida MJ. Até hoje eu torço para ela ficar com o Cirilo. A Larissa Manoela, né, a gente viu aquele caso em relação à questão de empoderamento dos pais, ao mesmo tempo foi debatida a questão do empoderamento dos filhos, aí suscitou novamente essa discussão sobre limites familiares, sobre relações, conexões, sobre tudo isso que permeia, né, esse assunto, principalmente essa questão entre pais e filhos. E pensando nisso, seria justo ou correto esses pais, né, sejam eles biológicos ou não, terem o controle, terem o poder total do futuro dos filhos, né? Uma vez que a gente, igual a gente estava conversando, né? Tudo tem a sua responsabilidade, tudo tem o seu propósito. E muitas das vezes o propósito de um pai e de uma mãe é guiar, é orientar, né? Seria justo os pais terem esse controle total? Existe um limite? Da mesma forma, os filhos, né? Até onde eles devem respeitar esses limites? Compartilha com a gente um pouco aí em vista dessa treta que nossa querida Maria Joaquina proporciona pra gente. É, olha só, os pais, eles têm a missão de serem pais, é uma grande missão, nada fácil, mas também é um dever. E então, há uma cobrança posterior em relação a como eles cuidaram desses espíritos que Deus os confiou. A missão deles, o dever deles é conduzir esse espírito no caminho do bem. É disciplinar esse espírito, moralmente falando, e dando a ele as oportunidades de crescimento intelectual dentro das capacidades ali da realidade daquela família, já que cada existência vai ter um foco específico. E então, por isso que nós vamos nascer nas mais diversas circunstâncias, porque é aquilo que a gente precisa. Mas dentro daquela realidade vivida, os pais têm que fazer o melhor que eles puderem pelos seus filhos, com a real intenção de entrega e pensando neles, não em si mesmos. Só que a gente sabe, somos falhos, então nem sempre é assim que acontece. Às vezes é um excesso de amor, porque ainda é um amor, inclusive, deturpado, né? A gente está longe de entender o que é verdadeiramente amar. Mas é um excesso de zelo que acaba sufocando os filhos e acaba extravasando o limite de até onde os pais deveriam ir. Porque muitas vezes, para que eles não querem que os filhos sofram, então eles acham que daquela maneira é a melhor e inclusive querem sentir e viver pelo filho se isso significar tirá-lo de determinados riscos e de determinadas vivências dolorosas. Mas a dor, ela também faz parte da nossa trajetória, ela que nos molda. E se o filho fica naquela bolha que eles muitas vezes querem mantê-lo, ele não está pronto para o mundo e para essa vida, então eles não estão cumprindo também com a sua missão e com o seu dever. Então eles têm que procurar esse equilíbrio e entender que tem um limite de até onde eles podem ir pelos filhos. Ou seja, espera-se deles sim muito, mas até certo ponto. Porque eles têm que plantar a semente, regar, exemplificar e depois ver o que vai crescer daquele trabalho. E aí não vai depender somente do trabalho deles, porque aquele espírito é um ser livre, é um espírito que tem livre-arbítrio e que, apesar de todos os esforços deles, pode escolher outros caminhos. E às vezes não bons caminhos, que foram os que eles mostraram. Mas se eles tiverem feito a parte deles, eles podem ficar com a consciência tranquila e não será cobrado deles posteriormente uma reparação em relação ao desvio dos filhos que optaram por isso por livre e espontânea vontade. Agora, quando eles são omissos, por exemplo,
não participam daquela educação. O espírito, normalmente, quando ele reencarna, ele, até os 7 anos de idade, ele tá com um pezinho aqui e um pezinho lá, que a gente chama. Então, ele é mais maleável, ele é mais penetrável, ele tá naquele corpinho sensível, informação. E então, é um momento ideal para que os pais reparem nas más tendências do próprio filho, porque às vezes eles querem assim só elogiar o filho e passar pano, como a gente fala, sem reparar que o filho é um espírito idoso já, né? Senão não estaria aqui no planeta Terra num momento como esse, e que traz sua trajetória, não só de acertos, mas de erros também, que tem suas más tendências, senão não estava encarnando aqui entre a gente ainda. Então, eles repararem no que precisa ser trabalhado no que o espírito desde pequeno. Não ficar deixando isso para depois, porque depois fica mais difícil. Mas tem pais que preferem se omitir, porque é o caminho mais fácil, tem menos trabalho, menos estresse. Mas tudo que o filho ocasionar a partir daquela omissão por parte dos pais, vai para a conta dos pais, porque eles tinham o dever de ter feito pelo menos a parte deles. Eles não têm controle do que o filho vai fazer a partir disso, mas tinham que ter feito a parte deles. E a mesma coisa em relação aos filhos. Os filhos têm um dever em relação aos seus pais. De respeito, de honrar, de serem caridosos, da mesma forma que Jesus nos ensinou como devíamos tratar o nosso próximo. Ainda mais vai ser nos dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem, tem a mensagem de Santo Agostinho, que vai falar sobre isso, mas também eu marquei aqui, logo no início, no item 3 do capítulo 14, é da piedade filial, e ele, aqui é Kardec falando, e ele vai nos dizer que ainda mais se exige de nós, em relação aos pais, esse movimento de caridade. Porque se a gente não for caridoso, no seu sentido mais amplo, né, de amar, apesar de não ser bem tratado, e não ser aceito, e não ser acolhido, e tudo que a gente esperava daqueles pais, não vai ser só uma falta de caridade, como também ingratidão. É como se eles, por si só, por terem nos permitido nascer, já tivessem nos dado o nosso maior presente, ou seja, o maior tesouro que eles poderiam nos oferecer é a oportunidade de estar aqui. E então, mesmo que eles não sejam os melhores pais do mundo, ou talvez se comportem, muito pelo contrário, como os piores na nossa concepção aqui no momento, ainda assim que nós façamos a nossa parte. Porque a gente só dá o que tem para oferecer, o que carrega dentro. Então, se o filho só tem dentro de si bondade, amor, caridade, é isso que ele vai oferecer. Mas se ele se ofende, se ele quer se vingar, se ele quer maltratar para, num movimento ali de vingança e de revide, ficar nessa de tomar lá da cá, isso é o que ele tem a oferecer dentro também. E ele tem que olhar para dentro e trabalhar isso em si. Porque o filho também não vai responder pelos os erros dos pais. O filho responde pelos seus próprios atos. Como ele agiu como filho, do início ao fim. E que nada justifica uma má atitude do filho, porque Jesus nos ensinou a não pagar o mal com o mal. E a amar os nossos inimigos. E às vezes os nossos pais vão se comportar como verdadeiros inimigos. E o que se espera de nós, apesar disso? Que os amemos. Porque enquanto mais a gente desejar luz para eles, mais a gente está propiciando um ambiente e energia para que eles se melhorem ainda nessa encarnação ou caiam em si, possam ter brechas mais abertas para a espiritualidade maior agir sobre eles se eles estão em erro. Então, a gente não tem que cobrar somente do filho, nem cobrar somente dos pais, mas entender que é uma relação onde a entrega então há bônus e há ônus também, há dever, há obrigação uns para com os outros. No caso da Larissa Manoela, a gente vê que os pais extrapolaram esses limites. Não pareceu, no nosso julgamento ali, bem superficial e que nem nos caberia, mas não pareceu que eles tinham somente a intenção de protegê-la, que tinham interesses pessoais. E ali a gente já vê que eles saíram do caminho, isso lhes será cobrado. A motivação pela qual eles trataram ela dessa ou daquela maneira, se era para educar, se era para passar valores ou não, está na consciência deles
E ela mesma vai cobrá-los mais tarde, se realmente não era essa a intenção. Agora a gente percebe que a Larissa Manoela, pelo que saiu aí nos veículos de informação, ela tentou de todas as maneiras manter uma boa relação com os pais. Ela dizia que não queria perdê-los, que eles eram importantes. Ela tentou continuar ajudando, não queria trazer esse assunto à tona, não queria expor. Então a gente vê várias atitudes assim nobres da parte dela de um espírito que já talvez já começou a entender que o caminho não é o revide, não é a briga, que eles estão juntos ali por uma razão, então que honrá-los, apesar das decepções, a gente vê que ela tentou. Mas chegou num ponto em que eles se fecharam para isso. Eles não quiseram. Então, ali ela foi até onde ela podia ir. O que a gente tem que entender sempre é que se o outro fechar as portas, seja de um lado ou do outro, os pais fechando as portas ou o filho fechando as portas, que o outro lado esteja sempre aberto e receptivo quando quiserem voltar. Então, a Larissa Manoela, que ela pudesse estar sempre receptiva se o arrependimento acontecesse, se eles quisessem retomar, tentar novamente, que ela pudesse estar aberta para isso. Da mesma forma, se fosse o contrário, um filho que foi embora, que não quer papo com os pais e tal, que os pais sempre estejam ali para ele. É mais ou menos isso, que nós façamos a nossa parte. Não se espera de nós perfeição, mas esforço. O quanto a gente tentou, dentro das nossas capacidades e verdadeiras limitações, para lutar por aquela relação que Deus tão cuidadosamente, amorosamente arquitetou. E é muito bacana isso, porque justamente a gente vê, né, nesse caso, eu chamo ela de Maria Joaquina, não consigo. Eu me esforço, mas quando eu falo Larissa Manoela, É minha estranho. consciência bate. Mas é muito interessante ver, igual você falou no começo, o quão importante se faz necessário conversar sobre essas coisas. É porque a gente vê que é algo que está aí no dia a dia, né? Algo extremamente necessário que veio à tona por causa desse caso, né? Diversos outros também, mas é muito interessante a gente ver, né? Porque justamente uma coisa que eu percebo é que existem também alguns pais que extrapolam esse limite de querer guiar para querer, igual você falou, experienciar coisas através daquele filho. No sentido de eu não consegui alcançar, eu quero que ele alcance para a partir dele eu conseguir alcançar, né? E muitas das vezes a gente vê aí, principalmente nesses casos de atores, atrizes, cantores, cantoras, né? Casos onde justamente existe um controle, né, que extrapola o limite desse controle e que passa a ser, digamos, uma obsessão, né, que passa a ser uma questão de, não, eu quero que você consiga para eu conseguir, que eu não consegui sozinho, então você tem que conseguir para mim, né? E é muito interessante a gente ver esse propósito mútuo que tem em tudo isso, né? Às vezes são os nossos pais que puxam a nossa orelha, às vezes somos nós que puxamos a orelha dos nossos pais, e esse é o caminho. Porque um se preocupa com o outro. Isso mostra a preocupação, é claro, no seu devido limite, mas tudo tem, né, o seu motivo e essas relações são mútuas, são laços mútuos, que ligam ambos os lados, né? E é muito bacana de ver isso que você falou, porque são questões de exemplos, né? Nós passamos muito por essa fase dos exemplos. Você falou ali, mais ou menos até os 7 anos, a gente vive basicamente, tem até aquela música, né, do Diogo Nogueira muito famosa, do espelho, né? Os nossos pais, praticamente, a gente vive ali diante de um espelho, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo, nós estamos o tempo todo reproduzindo determinadas atitudes e depois, com o tempo, nós vamos colocando nossas identidades a partir que o nosso espírito vai despertando cada vez mais, digamos assim, né? E isso traz a importância da responsabilidade do aprendizado, sim, das oportunidades, sim, mas das atitudes, né? Porque são através das atitudes que os exemplos vão ser gerados. Então, é um baque muito grande, mas é um baque necessário que a gente tem que se perguntar. Que tipo de exemplo que eu estou deixando, né? Seja para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus pais, para os meus irmãos, né? Dói pra caramba quando a gente pensa, né? Como os espíritos sempre fazem no livro dos espíritos, dá aquela pancadinha na gente, aquela pancadinha educacional.
Mas é aquele baque necessário que a gente realmente precisa de vez em quando, né? E outra coisa também, Thiago, é que nós temos normalmente, lá no início, uma ideia de pais ideais, né? Como seria uma mãe ideal? Como seria um pai ideal? E a gente traz isso conosco a ver em filme, a ver na televisão e espera isso. E a gente cria uma expectativa, a famosa expectativa que a gente não deveria criar em caso algum, mas a gente cria não só no lado amoroso, como também em outros aspectos da nossa vida. Então a gente cria essa expectativa em relação aos nossos pais de super pais, de pessoas assim que vão além do natural e do normal, que é serem seres falíveis, que erram também, que não vieram com manual de instrução depois do véu do esquecimento, dando ali exatamente as direções do que fazer e do que não fazer. E eles têm as suas dificuldades, os seus defeitos, e natural que às vezes se vejam dominados por eles e ajam de forma que a gente não gosta ou que não deveriam de fato. A mesma coisa os filhos. Os pais criam uma expectativa dos filhos perfeitos. E eles esperam demais e não aceitam o filho como ele realmente é. Então, é também um exercício, a família é um exercício de aceitação do outro, do momento em que ele está, um momento evolutivo, de como ele é, do que ele tem para oferecer e que a gente trabalhe os nossos olhos, o nosso coração, o nosso ouvido para perceber o que o outro tem para oferecer e ajudá-lo nas suas dificuldades, e não julgá-lo e ver a beleza que ele tem de ser exatamente quem ele é, sem comparações com o coleguinha ali do lado, com o negócio que leu, com o negócio que viu, com o que contam, o que dizem sobre o filho ou os pais ideais. Que a gente construa essa relação no dia a dia, aceitando a humanidade do outro, a falibilidade do outro, mas também enxergando tudo que a pessoa tem de bom, porque às vezes a gente se concentra tanto nos defeitos que a gente não percebe e deixa passar batido um tanto de coisa boa que a pessoa tinha para oferecer. Porque nós somos muito obstinados e a nossa concentração, apesar de não parecer, às vezes a gente acha que é bem distraído, mas não, em relação a espíritos que somos, nós somos muito focados no que nos interessa. E isso é sempre assim, é a lei de afinidade. Então, se a gente tiver interessado em enxergar defeito, a gente vai se tornar profissionais no assunto. E realmente, a gente vai ver um monte de defeitos nos nossos pais, os nossos pais vão ver um monte de defeito em nós. Mas e se a gente trocar a chavinha? Tipo, deixa eu ver tudo de bom que essa pessoa tem. E que às vezes não vai estar ali tão à mostra como os defeitos. Muitas vezes está mais escondido para aqueles que decidem pagar o preço, que às vezes é a tolerância, a paciência da pessoa mostrar esse outro lado que ela também tem. E é uma troca. Ou seja, um vai aprender com o outro, não é porque estão na posição de pais que só eles têm algo a ensinar. E vice-versa. Exatamente. E existem realmente casos que a gente vê que é aquela famosa frase, tem pessoas que para cada solução encontram um problema. Então, tipo assim, não, tem que encontrar o equilíbrio, né? Só de encontrar o equilíbrio já é um passo fenomenal. E Uhum. chegar ao ponto, que você falou, de virar a chavinha, nossa, é algo admirável. E são pelos pequenos passos, mudança de pensamentos, você passar a pensar coisas mais boas, buscar mudar um pouco essa energia, digamos assim, do seu espírito, essa ambientação que o seu espírito tem, causa, né, que vão fazendo as pequenas mudanças e que no final vão se tornando coisas grandiosas. Quando você vê, você já não reconhece mais a pessoa que você era. Quando você vê, você já se tornou algo completamente diferente. E esse é o caminho, né? Aos pouquinhos, a gente vai aprendendo uns com os outros e principalmente, como a gente está vendo, né, as relações familiares são muito propícias a isso. E é muito interessante isso que você falou também, porque às vezes existem casos onde a vida do filho ou da filha já está toda programada antes mesmo dele nascer, né? Então isso é muito assim, muito louco, porque já tem um planejamento inteiro e não estou falando planejamento não, a gente com tantos anos vai colocar na escola, com tantos anos. Não, já é.
vai ser isso, vai se formar nisso, vai ser É, atuar das nessa grandes área. coisas, né? Os grandes acontecimentos. Exatamente. Já tem a vida toda programada, e aí a criança fica assim, tá, e aí? E a minha parte nisso, né? Uhum. Me perguntaram? Não. Ah, pô, eu planejei que a vida toda de, às vezes, vamos dizer assim, um pagodeiro e nasce uma criança que gosta de metal. Aí o pai fica assim, poxa, cara, eu planejei tudo direitinho. Não, mas agora quem vai planejar somos nós, não é só você. Né? Uhum. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver, né, que querendo ou não, ainda existe a necessidade dessa questão conjunta, né? Igual você Uhum. falou, são posições de cuidado mútuo, né? Onde as Uhum. pessoas precisam se ajudar mutuamente e aproveitar essa oportunidade que tem, né? Então, é uma reflexão que fica aí pra gente, né? Pra gente pensar, vamos virar nossa chavinha, um pouquinho de cada vez, mas o importante é igual você falou, né? O esforço. Vamos nos Isso. esforçar. Isso é o que mais importa. Eu queria mandar um abraço antes de ir para a próxima pergunta, porque eu fiquei aqui bem surpreso com isso, achei bem legal. Para o William, que ele falou que ele está acompanhando a gente da Austrália. Ai, que Falou legal. saudações da Casa Joana de Cruz aqui da Austrália. Paz e luz, meus irmãos. Muito Boa legal ter a sua noite pro presença. Elô também aí. Falou comigo. Aí, seu Elô, boa noite, seja bem-vindo. A galerinha está acompanhando a gente aí. Muito obrigado pela participação. E vamos para a próxima bomba. Pensando, né, nessa questão da reencarnação, do belo esquecimento, né? Um pai e uma mãe, elas tendo essas 10, vamos dizer assim, encarnações diferentes, né? Os filhos delas seriam, nessas 10 encarnações, vou mandar um abraço primeiro para Yasmin É, aí, ó, um abraço pra Yasmin. tá vendo? Abração especial para ela. Mas pensando nessa questão da perspectiva da reencarnação, um pai e uma mãe, eles vão sempre assumir essa posição de pai e mãe do mesmo indivíduo, nessas 10 encarnações? Ou seja, meu pai e a minha mãe, elas vão ser sempre, nessas 10 encarnações, meus pais, da mesma forma que você sempre os filhos, o filho, né? Como que funciona isso mais ou menos? Existe uma espécie de rotação, uma dança das cadeiras? Como que funciona mais ou menos essa designação? É, como a gente falou lá no início primeiro, o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. É, nós somos criaturas criadas por Deus, né? A gente não nasceu do espírito dos nossos pais, por exemplo. Mas eles têm essa missão de serem nossos pais nessa encarnação, não quer dizer que isso continue encarnações afora necessariamente. Vai ser sempre de acordo com o nosso merecimento, quando se tratar de afinidade, espíritos simpáticos que podem vir novamente juntos na mesma família, como também necessidade. Qual é a necessidade daqueles espíritos estarem juntos? Muitas vezes os espíritos vão ser simpáticos, mas eles não necessariamente vão poder estar juntos naquela encarnação, porque cada um tem os seus afazeres, suas necessidades separadamente. E assim se dá. E essa relação de serem pais ou mães também muda de figura. Às vezes, quem foi filho passa a ser pai na encarnação seguinte, ou já foi o pai na encarnação anterior. Nós vemos também que quem tem relação, por exemplo, de irmãos, pode vir numa outra encarnação como pai um do outro, ou mãe um do outro. Então, esses papéis vão se alternando de acordo com o que a gente precisa aprender. E muito de acordo também com as nossas grandes dificuldades notadas ao longo da nossa jornada em que às vezes relações ainda mais próximas se fazem necessárias. Por exemplo, isso é notório e todo mundo sabe e fala disso, que não há nada como a relação de uma mãe e um filho. É uma ligação realmente especial e sobrenatural, se essa palavra pudesse ter aquele significado de não ter explicação, mas a gente sabe que tem, que é porque vem de outras vidas e que muitas vezes é uma relação onde a gente se toca mais, é mais tocado profundamente, então está mais aberto também a reconciliações. Então, por exemplo, como irmãos não deu certo, vamos tentar então como mãe e filho, quem sabe assim, porque realmente, normalmente, a gente também não generaliza aqui,
a gente tem um carinho especial, um amor diferenciado pelas nossas mães. É aquela frase, mãe é mãe. E as mães pelos seus filhos, que fazem e dão tudo por eles, muitas vezes. Então, não necessariamente isso vai se repetir. Vai de acordo com a necessidade e merecimento. E os papéis vão se alternando. Ah, ainda bem, né? Porque justamente o que você falou, né? A gente tendo outra perspectiva, Deus é muito massa, né? Porque ele Uhum. permite que a gente tenha essa outra perspectiva, né? Porque muitas das vezes, por exemplo, quando um filho, muitas das vezes a gente questiona as decisões dos nossos pais, muitas das vezes a gente fala, "Mas que isso? Quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou fazer diferente, né? Meu filho vai ser não sei o quê. E aí a gente volta em outra encarnação com a posição contrária. Aí é que o bicho Ou ainda pega. nessa, né? Tipo, quando vira pai, quando vira mãe, vê que não é tão Exato. fácil assim o trabalhinho. É que nem o pessoal fala, né? Aí vem um filho exatamente como nós fomos quando estávamos mais novos, né? Como estávamos nas nossas posições de, por mais que nós sejamos filhos eternamente, né? Quando nós estávamos ali na nossa posição de somente filhos, né? E aí vem igualzinho a gente fala, rapaz, eu era assim, eu não acredito que eu fazia isso. E normalmente nunca é a pessoa que fala, ah, eu era igualzinho, é sempre alguém que fala, tu fazia igual. E É, você fala, não. não Não é é possível. possível. Jamais. E Agora, a aí, família espiritual, ela permanece, né? Porque quando é um sentimento verdadeiro, muitas vezes lá no plano espiritual a gente ainda vai ter essas afeições, assim, aquela que foi nossa mãe, vai ter sempre aquele, a gente vai ter sempre aquele carinho, aquele amor e vê-la como mãe, né? Até que a gente realmente se torne um espírito puro, um espírito crístico que já começa a universalizar o amor de uma forma que a gente ainda não consegue nem compreender. né? E ainda tem. Isso que eu falo, Deus é tão massa que ainda tem essa questão, né? A gente enxerga dessa perspectiva material e a gente fala, rapaz, é muito legal, né? Tudo bem feitinho, tudo Tudo tão. perfeito. E aí a gente para pensar da perspectiva espiritual e isso se amplia. E aí a gente vê realmente como as coisas estão, assim, cada vez mais encaixadinhas, até nessa ampliação a gente fala, meu Deus, é muito interessante, né? E justamente essa questão das relações familiares traz muitas coisas que eu, particularmente, quando eu li, por exemplo, o Evangelho a primeira vez, ele aborda muito bem o tema, então já fica a recomendação para o pessoal, né? Tem a questão do Evangelho. A gente fala, não é que isso faz sentido? A gente começa a se enxergar em várias situações, a gente começa a ver aquilo aplicado em diversas áreas e a gente vê que aquilo realmente tem esse sentido, Uhum. né? Então fica aí o convite, pessoal, leitura do Evangelho, Livro dos Espíritos tem algumas questões, mas realmente o Evangelho é algo mais didático, principalmente no início. Então fica a recomendação, caso vocês tenham Capítulo curiosidade. 14. Aí, ó, a pessoa é brabíssima, ela já vem com Ah, todas as informações. tô aqui com o livro na mão, aí fica Aí, olha fácil, né? aí, ó, olha a dedicação, pessoal. Capítulo 14 aí do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Fica o convite, fica a recomendação. E deixa eu ver, a gente teve um comentário aqui da açaieteria aqui de Palmital, a melhor da região. E nem sempre tudo na espiritualidade, nem sempre, né? Tudo na espiritualidade é muito relativo, né? Com essa questão que você falou Uhum. da manutenção das posições, né? Realmente, a espiritualidade está sempre ensinando pra gente aí que, ao mesmo tempo que que tudo permanece mesmo, tudo tem as suas sutis mudanças que vão causando completamente a diferença no final, né? Uhum. E agora vamos para a próxima, porque agora também tem Livro dos Espíritos, eu falei no danado aí, agora a gente vai botar ele um pouquinho. E o Tito Kardec, né, na nossa questão 775, ele questiona para os espíritos, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Lembrando, pessoal, para quem não leu o Livro dos Espíritos ainda, a dinâmica do livro é basicamente essa. Tio Kardec pergunta, faz o comentário, muitas das vezes, e os espíritos respondem. E as respostas que os espíritos nos trazem aí é uma palavra aí muito assim, né? Vou gastar meu português, estou tentando falar. Uma recrudescência, ou seja, uma renovação do egoísmo, um fortalecimento do egoísmo, né? E aí eu faço essa pergunta para você, Camila.
Por que desse ponto de vista de que seria uma renovação, um fortalecimento do egoísmo, né? Como isso pode ser evidenciado, por exemplo, no caso de pais narcisistas que não assimilam, né, a questão do processo parental? O que seria aquele pai que fala, não, eu sou o pai, ele é o filho, mas eu tenho aqui meu destaque porque eu sou pai, eu sou tal, eu quero minha atenção porque eu que sou o pai. Né? E por que seria essa questão da renovação do egoísmo? Por favor. Ele falou aí desse relaxamento, né, dos laços de família, porque hoje em dia muita gente não quer formar família, não quer pertencer à sua própria família, quer uma vida mais livre para viver seus interesses, seus prazeres, seus sonhos. E entende que tá dependendo de outras pessoas ou ser a pessoa com a qual os outros vão contar e depender, pesa, dá trabalho e limita também. E as pessoas não querem. Então, é um egoísmo porque a pessoa está pensando somente em si. Ela não está pensando no espírito reencarnante que vai ter uma nova oportunidade, que vai poder crescer tanto, graças ao seu esforço, ao seu sacrifício, à sua dedicação. Porque quando uma pessoa resolve formar uma família, tipo, ou duas pessoas, né? Porque família não tem um número exato. Uma família pode ser de um pai ou uma mãe solteiros com seus filhos, por exemplo, né? Mas quando duas pessoas, por exemplo, resolvem formar uma família, elas sabem que elas estão dizendo adeus a determinados hábitos, a uma rotina que se tinha antes e que vai precisar ser reestruturada, que é o que uma família requer. Porque ali você vai estar num ambiente onde você vai estar dando exemplo, onde você não vai poder ter dormir tão tarde, ou ir pra festa toda noite, ou sei lá, sabe? Hábitos que às vezes a pessoa tinha e que vai ter que mudar por causa de uma família. Se a pessoa não está disposta a abrir mão disso, mesmo quando chega esse momento, porque a vida é feita de fases, não por acaso, ela tá pensando mais em si. E ela tá sendo egoísta não só porque não pensa nos outros que poderiam ser beneficiados nessa estrutura, como também é um pensamento muito limitado de uma existência do aqui e agora, porque nós somos espíritos imortais, não adianta nada querer viver os prazeres que o mundo material tem a oferecer, porque lá na frente a própria consciência vai cobrar de não ter dado a devida atenção para o lado espiritual. E então a família ela tem a sua estrutura não no sentido arcaico da palavra de tem que ser, o pai tem que ser um homem, a mãe tem que ser uma mulher, eles têm que estar casados, o filho tem que ser do relacionamento pós-casamento, ou sei lá o que, né? Não nesse sentido, mas de pessoas que resolveram se agrupar com esse intuito de viverem em fraternidade, um oferecendo ao outro o que lhe cabe e também estando disposto a aprender. Então, é uma troca de espíritos que resolvem se juntar para um grande aprendizado que a vida em família oferece. Então, a gente, porque nós somos egoístas, isso é uma das nossas chagas. É o egoísmo e o orgulho, são as nossas maiores perdições. Geralmente, se a gente for buscar, em cada erro nosso tem uma pontinha ou de orgulho, ou de egoísmo, ou de ambos. E é isso que a gente tem que tratar de entender que o que Jesus nos ensinou, colocar o outro acima de nós mesmos. E isso não é falta de amor próprio, porque se a gente consegue amar o outro, a gente já sabe também se amar. Mas a gente entende que essa abdicação está na nossa natureza, assim, esse servir de o nosso primeiro instinto não ser o eu e o que me convém e o que é bom para mim, mas o que eu posso fazer pelo meu irmão, porque naturalmente a gente vai estar fazendo por nós mesmos e principalmente quando a gente conseguir ter esse ato, esse gesto sem estar pensando nisso, né? Mas de qualquer forma é algo que voltará para nós. A empatia aí falando bem alto, né, no nosso dia a dia, aí, não no nosso dia a dia, na nossa existência, né? Esse estudo e, como a gente falou anteriormente, a oportunidade, né, que essas relações familiares apresentam, porque muitas das vezes, né,
os pais se fragilizam quando veem que, igual você falou, vira a chavinha da fase. Quando o nascimento de uma criança, você olha aquele coisinha fofinha, frágil, bonitinha, que você fala que você vai cortar. Você Vou olha guardar no aquilo, potinho. vou guardar no potinho, é. Não vai crescer, não, vai ficar assim para a gente olha e fala assim, poxa, bate no coração aquela fragilidade, você fala assim, rapaz, agora eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes, não, né? Tem que dar um jeito na minha vida. E É. aí é interessante a oportunidade que a infância apresenta, né, para os pais, para os filhos, que têm seu aprendizado, mas também para os pais. E aí é interessante porque lembra aquela questão, né? Se você tem que reparar alguma coisa com alguém, né? Às vezes falando no caso de algo mais severo, algo impactante negativamente. Você tem que Uhum. reparar uma situação. Quando você vê aquele serzinho bonitinho, muitas das vezes você se sente fragilizado. Poxa, olha aí a abertura que isso causa, né? Para você falar, rapaz, eu vou tratar esse serzinho aqui com todo amor e carinho. Pode às vezes eu acho muito bacana isso. Pode, entre os pais, mães, às vezes são mó brutos. Aí quando vai falar com os filhos, não, meu bebezinho, vem, É, filha, muda não, meu até princesa. a voz. Nossa, se fantasia, se veste de que for, mas quer ver a felicidade daquele ser. E isso é muito interessante porque aí a gente vê, olha a oportunidade que isso apresenta, né, na reparação desses laços, no fortalecimento desses laços, criação de vínculos novos, né? Então, isso é muito importante porque a gente começa a enxergar determinadas coisas com essa outra perspectiva e a gente começa a ver novamente, tudo tem o seu motivo, né? Uhum. Tudo tem um propósito. A infância, tem gente que às vezes fala, ah, se eu soubesse, né, quando eu era criança, as coisas que eu sei hoje. Tem um motivo para você não ter sabido, né? Tem um motivo, tem um propósito, e é um propósito positivo, né? Ah, tem gente, outras pessoas que falam, a infância é um troço mó chato, nossa, tomara que passe rápido. Principalmente quando nós somos crianças, a gente fala, ah, como eu queria ser adulto, eu quero ser adulto. E quando a gente é Mal adulto, a gente sabemos. fala, mal sabíamos. Quando a gente fala, a gente chega, vê um boletinho, né? Vê uma provinha da faculdade, a gente fala, ah, eu queria ser criança de novo. Ah, E é muito interessante que a gente vê que tudo tem o seu propósito, pessoal. E como a Camila trouxe pra gente, a empatia, né, nos faz presente a cada momento, né? A oportunidade de apresentarmos esse sentimento tão admirável, né? E Camila, chegamos na última pergunta. Ai, 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 ai. É a mais brava. Para a gente encerrar, mano. Camila, teria algo que você gostaria de compartilhar, uma mensagem, algo que venha do coração, algo que você gostaria de ler, algo que você queria compartilhar, né, com todos os papais, mamães, filhos, filhas, tios, tias, qualquer pessoa que esteja assistindo agora, posteriormente. É muito louco falar isso posteriormente, me sinto de volta para o futuro aqui, porque tem essa questão, né? Pode ser qualquer mensagem ou palavra, o que for. Teria algo que você gostaria? Por favor, fique à vontade. Ah, eu só queria aproveitar essa oportunidade que a gente está falando, dessas relações de família, de como é bonito, hum, de como é gratificante e, do que significa essa confiança que Deus depositou em nós de estarmos exatamente onde estamos. Então, que a gente valorize mais, aproveite mais cada segundo. Essa vida passa muito rápido. E lá na frente, a gente só vai se arrepender das vezes que a gente se desviou das leis de Deus. Então, lembrar que Jesus nos disse que ninguém tem uma cruz maior do que consiga carregar. E que, apesar das nossas dificuldades dentro da nossa família, dentro da nossa existência, nas nossas relações com o próximo, não existe acaso. E existe uma certeza da nossa potencialidade, da nossa capacidade, da nossa força para lidar com qualquer problema que chegar até nós. Então, nessas horas, ainda por cima, temos que lembrar mais do que nunca que não estamos sozinhos. E que eles nos ajudam em massa, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E o primeiro passo é a gente querer ser ajudado, é a gente estar disposto. E ser ajudado não é abrir a porta para que eles façam tudo por nós, em nosso lugar, mas aceitar o que nos cabe
e saber que não estamos sós e que empurrãozinhos estão acontecendo, estão segurando as nossas mãos, estão ali nos dando a água no meio do caminho para nos reidratar, estão às vezes dando um empurrãozinho ali nas nossas costas, estão nos abraçando, nos consolando, nos lembrando quanto somos capazes e fortes, mas depende do nosso esforço. E às vezes esse esforço vai requerer lágrimas, vai requerer suor, vai ter um pouco de dor envolvido, mas essa é a beleza de quem se doa pelo outro, é estar disposto a ser vulnerável e a ser de alguma forma atingido pelo que essa vulnerabilidade implica, mas que sempre vale a pena se é pelo amor e pela capacidade de amar. No final das contas, quando a gente for embora daqui, o que mais vai tocar o nosso coração e vai ser mais importante para o nosso espírito não vai ser o fato de ter sido amado, mas o fato de ter tido a oportunidade e a capacidade de amar. Isso por si só já engloba tudo o que é importante. É amar, independente de ser amado de volta. E Deus nos plantou não por acaso nessa família, com essas pessoas, para que nós possamos aprender e exercitar esse amor, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. Porque como a gente vê aí na natureza, às vezes tem aquele solo super árido e seco, mas lá no meio daquelas rachaduras está nascendo uma plantinha. Ou a gente vê uma árvore que está toda troncha, toda caída, envergada para um lado, mas ela está ali resiliente, resistente, querendo viver. A gente nota, através da natureza, que faz parte da criação e está ali como um espelho para nos relembrar que tudo passa e que para tudo tem um jeito. Então, que a gente tenha a nossa paciência junto com a nossa perseverança, chegando até onde a gente pode chegar, nós conhecemos os nossos verdadeiros limites, mas também entendendo que às vezes a gente só vai ter que esperar a ação do alto enquanto a gente faz a nossa parte, porque resultados nem sempre são imediatos, mas quando a gente coloca os ingredientes certos, o resultado não tem erro, que é a vitória do amor. Então, no final das contas, a gente está encarnado nesse planeta escola para aprender a amar. Essa é a grande lição. E a gente tem a nossa família, seja qual for a estrutura dela, para aprender a amar. Então vamos fazer valer essa grande oportunidade de crescimento, de iluminação do nosso espírito e que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de espalhar isso, de espalhar essa luz, a gente não fuja a esse dever. E aí, aproveitando esse momento polêmico aí do nosso país, onde está se discutindo a questão da descriminalização do aborto, que a gente também traga essa temática à tona, porque é um pai, é uma mãe que tem esse compromisso, é um filho que está esperando essa oportunidade de reencarnar, que a gente valorize a vida, porque os espíritos nos dizem que só Deus dá e só Deus tira, que a gente não esqueça disso. E é isso aí, pessoal. São essas reflexões muito importantes, né? A gente viu. E eu achei muito maneiro isso que você falou. O tempo todo a gente está tendo os empurrõezinhos ali dos amigos espirituais. Existe muita gente ao nosso lado, então não estamos sozinhos. Existem muitos seres que estão ali contribuindo para que nós tenhamos o nosso desenvolvimento, para que a gente, por mais que estão lá empurrando a gente, para que a gente possa andar, para que a gente nos levante. E em breve, né, talvez já esteja acontecendo, para pensar nisso, pessoal. Muitas das vezes nós estamos aqueles que estamos dando também um empurrãozinho ali no próximo, né? Então nós temos aqui um compromisso uns com os outros e uns pelos outros, porque afinal de contas, né, o Espiritismo nos traz aí, somos todos irmãos, somos todas irmãs, ou seja, somos todos parte Uma dessa grande família. grande família. É isso aí. Então, vamos parar para refletir isso, né? Toda vez antes de dormir, é um momento propício à reflexão. Você não lavando louça, muito bom também. Quando a gente está lá lavando louça, a gente para pensar em umas coisas assim que a gente nunca pensou na vida, e a gente fala, rapaz, olha que momento maravilhoso aqui. Eu estou lavando um prato e me veio essas reflexões incríveis. Então, aproveitem esses momentos de reflexão, pessoal, porque cada minuto vale a pena. Como a Camila disse, a vida passa muito rápido e a vida é preciosa, é importante. E vamos buscar aproveitar essas oportunidades de amar que a gente tem, né? Todos os dias. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela sua participação.
participação, Camila. Eu que Muito agradeço obrigado. pelo convite, foi ótimo. Foi algo muito enriquecedor para a gente. Eu tenho certeza que o pessoal aí gostou muito. E se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas ainda. Compartilha com a gente mais uma vez sobre o seu trabalho, onde que a gente pode achar você, por favor. Eu tô na Comunhão Espírita de Brasília, aqui em Brasília, e aqui no Instagram, nesse Instagram é espírita.camilamachado. E todos serão muito bem-vindos para se juntar a essa pequena, grande família de espíritos querendo aprender e evoluir juntos. Aí, pessoal, tá vendo? Aí vocês já chegam lá no plano espiritual, vocês podem falar, não, eu segui o perfil da Camila. Aí os espíritos bons já vão falar, não, então você já tem aqui 50 pontos Ah, espirituais. acho que não, vai ser do Caravana Jovem, isso sim. Não, não, Caravana Jovem, não, está crescendo. Mas vamos lá, cada perfil que vocês seguirem são 50 pontos espirituais lá, tenho certeza disso. E se chegar lá e não foi isso, aí vocês resolvem lá com o cara lá, eu só estou transmitindo aqui. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que a Caravana Jovem tem um conteúdo que fica disponível gratuitamente na nossa bio, né? Os links da revista Caravana Jovem. Tivemos a última edição sobre o que é Deus, então vocês podem acompanhar. Tem a questão do nosso podcast, né? O Caravana Cast, que está em ato momentaneamente, mas em breve a gente vai voltar. E em breve tem novidades também aí na Caravana Jovem. Mais lives vindo, mais conteúdo. E vamos que vamos nesse rolê espiritual aí que não para nunca, né? Muito obrigado mais uma vez, Obrigada a pessoal, pela você. participação. Obrigada, pessoal. Tamo junto. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Até a próxima. Tchau, tchau.